meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe de nossas reflexões. Gente, hoje nós vamos fazer um estudo muito atual e muito importante para todos nós. Nós vamos, na noite de hoje, refletir o quanto a nossa palavra é importante no nosso relacionamento em qualquer setor da vida. E vamos aqui também estudar o quanto é importante a nossa transformação íntima, moral e espiritual para que a nossa fala seja de elevação, de acolhimento, de sustento moral para qualquer pessoa que trave contato conosco, não é? Então nós trouxemos aqui uma base doutrinária para isso, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. O de Mateus está no 12:34 e a fala de Jesus é assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É exatamente o tema do nosso estudo de hoje. O Evangelho de Lucas é 6:45, que diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Então, gente, essas são as colocações do Cristo, dando a importância que há na nossa fala. Porque normalmente ela estará refletindo exatamente aquilo que somos, não é? O que é o nosso mundo íntimo. E aí os Espíritos dizem assim: essa passagem de Jesus nos mostra que as palavras revelam a intimidade do ser. Olha aí como é importante isso, sendo reflexo direto daquilo que nutrimos internamente, o que são nossos pensamentos, sentimentos, intenções e valores. Então, gente, na nossa palavra, ela vai refletir todo esse nosso mundo íntimo que dizem os Espíritos. O que são nossos pensamentos, quais são os nossos sentimentos, as nossas intenções e os nossos valores íntimos. Então, é essa a recomendação de Jesus. A boca vai dizer exatamente aquilo que está no nosso mundo íntimo, nos nossos corações. Então, a doutrina espírita, gente, como proposta de renovação moral e espiritual, o que é que nos propõe a doutrina espírita? A nossa melhoria do coração, não é? Melhorar o conteúdo do nosso coração para que linguagem, gestos e a vibração que exteriorizamos estejam o que, gente? Alinhados com o bem. Então veja a importância dessas colocações de Jesus que nos abastece até hoje. Então ele diz: muito cuidado com o que falamos, onde quer que estejamos. Por quê? Porque a nossa fala estará refletindo o que é o nosso mundo íntimo, não é? Então um espírito em paz, um espírito que esteja feliz em equilíbrio, a sua palavra naturalmente vai trazer docilidade, equilíbrio, paz para quem nos ouve, sustento, acolhimento, elevação. E a alma que esteja atormentada, é disso que está cheio o seu coração. Então, gente, já nesse início do estudo, é importante que a gente se coloque onde nós estamos nesse sentido. Onde nós nos enquadramos, não é? Qual o teor vibratório que estamos carregando em nossos corações para que a nossa fala seja um bálsamo ou uma dificuldade para quem nos ouve, não é? Então eu trouxe aqui, para ilustrar direitinho o nosso estudo, a fala de 3 espíritos muito importantes: Joana de Ângeles, o espírito Emmanuel e o espírito André Luiz, todos acerca desse tema, mas o interessante é que cada espírito traz um enfoque diferente
para o que nós estamos tratando aqui. Vamos começar então pelos ensinamentos de Joana de Ângeles, do livro Jesus e a Atualidade, da obra Vida Feliz e Episódios Diários. São os 3 livros que eu agora estou citando os livros, até para que vocês procurem mais adiante se aprofundar. Joana diz assim: cada palavra expressa o conteúdo vibratório do ser que a exterioriza. Então, Joana está dizendo, cada palavra vai demonstrar o teor vibratório daquele que a pronuncia. Ela ainda diz assim: evita então palavras de irritação, elas te retornarão com maior carga destrutiva. Então, qual o enfoque que está dando Joana aqui? Educação emocional e linguagem. Então, eu vou repetir a segunda colocação de Joana: evita palavras de irritação, elas te retornarão com maior carga destrutiva. Então, nesse enfoque de educação emocional e linguagem, Joana nos ensina assim, que a palavra carrega uma carga emocional e espiritual. A linguagem consciente, serena e amorosa, é reflexo de um coração educado emocionalmente. Então, o que é que nós precisamos perseguir aqui na nossa jornada material? Diariamente, a nossa educação emocional, não é? Para que a nossa expressão de fala seja, como diz Joana, doce, serena e amorosa. Né? Isso tudo reflete um espírito emocionalmente educado. A aplicação prática desse ensinamento de Joana de Ângeles: educar os sentimentos, vigiar os pensamentos e expressar palavras curativas. Então, na prática, gente, é isso. Educando dia a dia os nossos sentimentos, não é? Vigiando aquilo que pensamos, porque a palavra vem após a elaboração do pensamento. Então, quando nós nos dirigimos a alguém apenas pelo impulso, muitas vezes, da emoção, ou mesmo de um estado de raiva, de mágoa, normalmente a nossa palavra não vai construir. Aí vem aquela frase muito importante de Chico: quando a tua fala não for construir, silencia. Já foi alvo de um estudo nosso aqui do canal. Então, na prática é isso, gente. E aí, educando os nossos sentimentos, tá certo? Para que a gente possa, no convívio com nossos semelhantes, termos uma palavra de conciliação, de equilíbrio, de paz sempre. Vamos aqui buscar também os ensinamentos de Emmanuel. Eu peguei de algumas obras, olha, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva e Justiça Divina. São 3 obras do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e deles eu extraí os seguintes ensinamentos do Espírito Emmanuel. Ele diz assim: o enfoque de Emmanuel foi vigilância da palavra. Então, Joana de Ângeles deu o enfoque educação emocional e linguagem. Emmanuel já dá esse enfoque, vigilância na palavra. Aí Emmanuel diz assim: a palavra do homem denuncia-lhe a condição espiritual. Exatamente isso. Tudo aquilo que nós expressamos, que é um grande diferencial nosso para os outros reinos, é justamente a nossa elaboração de pensamento e a nossa comunicação pela fala. E diz Emmanuel assim: cada palavra que proferimos nos identifica a nossa condição espiritual. Então veja que é muito importante, como falamos no início do estudo, a nossa educação constante, porque a doutrina espírita tem como proposta a educação do espírito, não é? Em todos os aspectos. Quando estamos educados emocionalmente, como dizia Joana de Ângeles, a nossa palavra começa a expressar a nossa elevação espiritual. É o que nos diz aqui o Espírito Emmanuel. E ele diz assim: não digas tudo o que pensas, mas pensa bem em tudo o que dizes.
Gente, veja que frase importante do Espírito Emmanuel. Não diga tudo o que você pensa. Antes, pense primeiro em tudo que você vai dizer. É uma sabedoria profunda do Espírito Emmanuel, não é, gente? Volto a dizer, quando começamos a verbalizar em quaisquer situações daquilo que nos vai sempre no pensamento, muitas vezes nos precipitamos e o passo seguinte é o arrependimento. Porque a palavra dita muitas vezes pode machucar, pode ferir, levar mágoa ao coração de alguém e naturalmente nós vamos mais a seguir nos arrepender um pouco daquilo que falamos sem pensar, sem ponderar com calma, segundo diz o Espírito Emmanuel. E ele complementa dizendo assim: a palavra do homem denuncia-lhe a condição espiritual. Se ainda não consegue exercer o bem com eficiência, pode ao menos não espalhar o mal com seus lábios. Isso é muito importante. Se ainda não conseguimos só praticar o bem, não espalhe o mal através dos seus lábios. Porque, olha Jesus dizendo, porque a nossa boca, gente, vai falar daquilo que está cheio os nossos corações. É mais ou menos o que diz Chico, não é? Se a sua palavra não vai acrescentar, se a sua palavra vai ter a situação de espalhar o mal, silencie, não é? Evite aquele impulso de tudo você tem uma opinião, de tudo você tem que se colocar, muitas vezes sem refletir na consequência daquilo que você está dizendo. Então, qual o ensinamento central de Emmanuel quando nos pede vigilância na palavra? A palavra deve ser instrumento do bem. Esse é o enfoque do Espírito Emmanuel. Ele nos alerta contra o veneno verbal que, embora disfarçado de franqueza, pode destruir alguém moralmente. Muito zelo, gente, muito cuidado. Quando a pessoa diz assim, vou ser muito sincero, e aí joga um dardo verbal naquele que o escuta, e muitas vezes a intenção não é para o bem, não é para a construção, e apenas ou para denegrir, ou para gerar uma discussão, ou para piorar uma situação que já está estabelecida. Então, Emmanuel diz justamente isso. Então, na prática, como é que a gente deve fazer, segundo explica o Espírito Emmanuel? Falar menos, escutar mais e elevar o teor das palavras com que, gente? Com estudo moral e a oração. Então, se fizermos esse exercício que nos pede Emmanuel, de escutar mais, de falar menos, de orar e, sobretudo, gente, elevar o teor de nossas palavras, sim, já estaremos nos alinhando com o que recomendava Jesus. Vamos então seguir com os ensinamentos do Espírito André Luiz. Só lembrando, Joana de Ângeles deu um enfoque da educação emocional para a nossa linguagem. Emmanuel nos falou sobre a vigilância na hora de falar. E qual foi o enfoque de André Luiz? Vibração e consequências espirituais de nossa palavra. Só esse tema já dava um novo estudo, mas vamos lá. As obras bases foram no Domínios da Mediunidade, Sinal Verde e Missionários da Luz. Então veja o que é que diz André Luiz. Cada palavra cria uma forma vibratória. É força viva, com poder de edificar ou de destruir. Então a nossa palavra, gente, ela vem carregada das nossas vibrações, não é? Aí o que diz André Luiz de uma forma muito direta, ela pode edificar ou pode destruir, porque a nossa fala torna-se tons vibratórios. E essa vibração, muitas vezes, além da palavra alcançar aquele que nos ouve, a vibração que imprimimos na nossa palavra também alcança o perispírito de quem nos escuta. Então, a nossa palavra, ela vibra, ela pulsa, tá certo? E alcança vibratoriamente
as outras pessoas e nos alcança primeiramente. Por isso que André Luiz também costuma dizer, toda discussão é um verdadeiro desastre magnético. Por quê? Porque na discussão, quando elevamos a voz, quando dizemos coisas que vão ofender aos outros, intimamente estamos dando uma descarga magnética no nosso próprio corpo. É o que ele diz aqui, a palavra reveste-se de vibração. Ele segue dizendo assim, evite a palavra áspera. Toda expressão de desequilíbrio aciona forças negativas em nós e em quem nos ouve. Então, a aspereza na palavra, o que é que dizia Jesus? Estará refletindo o nosso mundo íntimo, não é? Do que está cheio o nosso coração quando expressamos na palavra aspereza, dureza e crueldade. É disso que está cheio, gente, naquele momento, o nosso coração. Então, se faz urgente, como recomenda a doutrina espírita, a nossa melhoria de conteúdo em nossos corações, para que a nossa palavra naturalmente edifique e não destrua. André Luiz diz assim ainda, converse edificando. Uma conversação elevada é sempre socorro espiritual em ação. Então, o ensinamento central de André Luiz, a palavra é uma onda de energia que atua no ambiente e sobre os corpos sutis. Olha que eu falei do perispírito. A responsabilidade magnética e moral em tudo o que falamos. Então veja que André Luiz já deu aquele enfoque vibratório de nossa comunicação. Então, aplicação prática, gente. Transformar palavras em bálsamos, zelar pela harmonia vibratória do lar e de nossos encontros. Então veja como é importante, dentro do lar, a palavra temperada, dialogada e não aquela palavra áspera, não é? Ofensiva, violenta, que gera no ambiente familiar ou com quem estejamos em nossos encontros do dia a dia, aspereza, dureza de coração e vibrações negativas que termina por adoecer a todos nós. Então, qual a síntese doutrinária, gente, do nosso estudo de hoje? A boca fala do que está cheio o coração. Não é apenas um alerta moral, mas um princípio de autorresponsabilidade espiritual para conosco, para com os nossos semelhantes, para os ambientes em que estejamos vivendo. Tudo isso é de nossa responsabilidade, o equilíbrio vibratório que nos referia André Luiz. Então, a doutrina espírita nos ensina que, resumidamente, o nosso estudo, gente, pensamento é força criadora, a palavra é pensamento sonoro e visível. Falar bem é consequência de sentir bem. E, finalmente, educar o coração é a nossa tarefa central do nosso processo evolutivo. Então, espero em Deus que esse estudo tenha realmente edificado a todos nós, nos mostrado, não é, a profundidade daquilo que nós falamos, da importância de nossa reeducação espiritual, para que nós possamos atuar na sociedade com uma vibração de fala positiva, acolhedora e santificada. Que Deus nos abençoe. Se gostaram do estudo, gente, deixa aqui o seu like, comunique as pessoas sobre o nosso canal, incentive para que eles se inscrevam e, Deus assim permitindo, próximo sábado estaremos juntos novamente. Muita paz.